Olá, nesta videoaula a gente vai fazer um pequeno exercício para trabalhar com média e desvio padrão. Como eu disse, são formas de expressar, né? O desvio padrão é uma forma mais simples de expressar a incerteza da nossa medida, né? E quando a gente faz várias medidas da mesma grandeza e calcula a média, a gente de alguma forma, né, reduz os erros aleatórios aí. Então é importante saber calcular. Eu deixei aqui um exemplo e nós vamos fazer as continhas aqui, já tem as fórmulas aí da média e do desvio padrão para vocês. Feito isso, a gente vai ainda comentar sobre a ideia de algarismos significativos. Depois, lá no ambiente educacional, vocês vão encontrar um texto, né, que vocês têm que estudar sobre algarismos significativos. Né? Tem todas as regras de como trabalhar com algarismos significativos. Esse texto é para vocês também adotarem como material de referência, ou seja, vá consultando sempre que for fazer um exercício para você trabalhar corretamente com os algarismos significativos e aí com o tempo você se acostuma a usá-los da maneira correta. Muito bom. O probleminha aqui é muito simples. Suponha que você fez 4 medições de uma determinada grandeza e obteve os seguintes valores: 51,3, 55,6, 49,9 e 52,0. Então aqui não estou interessado nem em saber que grandeza que é, por isso que nem pus a unidade. Apenas, né, as magnitudes aí são essas. Como representar essa grandeza e sua incerteza, né? Sem a unidade porque nós não especificamos. Muito bem. A primeira coisa que você vai fazer é a média desses 4 números, né? Todo mundo sabe calcular a média, mas é interessante entender essa notação matemática aqui, ó. Então eu estou chamando cada variável de xi e a média de x com uma barra em cima, né? Uma notação usual colocar um traço em cima para indicar um valor médio, né? Então x barra é a média dos 4 valores x1, x2, x3 e x4. Tá? E eu represento ela assim, a somatória, esse símbolo aqui é o símbolo de somatória. Né? Eu vou fazer uma soma de vários termos, mas para eu não especificar cada termo individualmente, eu coloco o símbolo da somatória. Essa minha somatória, né, eu vou utilizar o índice i, que começa em 1, por isso que tem i igual a 1, e vai até n. xi, então o que eu vou somar? Eu vou somar o x começando em 1, x1 mais x2 mais x3 mais x4, né, até xn. No caso aqui, como n é o número de pontos que eu tenho, 4, então esse símbolo aqui significa nada mais do que, eu vou escrever aqui, né, essa somatória significa, perdão, deixa eu mudar a cor aqui. Essa somatória significa simplesmente igual a, né, x1 mais x2 mais x3 mais x4. E como está tudo dividido por n, né, tudo dividido por 4. Porque no caso n é o número de amostras, né, então 4. Então é só fazer a substituição. Eu tenho aqui 51,3 mais 55,6 mais 49,9 mais 52 dividido por 4. E esse valor médio me dá 52,2. Okay? Pode conferir aí na sua calculadora. Muito bom, esse é o valor médio. Agora, qual é a incerteza que eu tenho em relação a esse valor médio? É o desvio padrão que vai me informar. A fórmula do desvio padrão é um pouco mais complicadinha, tá? Mas é bem fácil de entender, uma vez que você já entendeu aqui o símbolo da somatória. De novo, nós temos uma somatória de 1 até n, ou seja, de 1 até 4. Né? E agora, o que eu estou somando é a diferença entre cada medida, o xi, né? Portanto, x1, x2, x3 e x4, com a média, que eu calculei lá em cima. Por isso está representado xi menos x barra. E eu vou elevar essa diferença ao quadrado, né? Porque algumas diferenças serão positivas, outras serão negativas. Então, para
para calcular o desvio padrão, eu elevo ao quadrado, porque aí eu vou somar todas elas, vão ficar todos os números positivos. Eu divido por n menos 1, portanto vou dividir por 3, né, e depois faço a raiz quadrada. Né, elevado a meio significa que eu estou fazendo a raiz quadrada. Então, é simples também. Né? Aqui a gente vai ter, né, a raiz quadrada, né, de algo aqui dividido por 3, e aqui eu vou pôr os fatores. Ó. x1 é 51,3, 51, perdão, 51,3 menos a média que eu calculei lá, 52,2 elevado ao quadrado, mais, né, todos os outros termos, vou colocar o último aqui, vocês já entenderam, né? 52 menos 52,2 elevado ao quadrado. Todo o resultado dessa soma eu vou dividir por 3 e extrair a raiz quadrada. Então o resultado disso é 2,4. Muito bom. Então a maneira correta de representar essa grandeza x, vou escrever aqui, vou mudar de cor aqui, vou escrever aqui, ó, x é igual a 52,2 mais ou menos 2,4. Essa é a maneira de representar, sendo que este aqui é o valor médio da grandeza que eu calculei lá, e aqui é o meu desvio padrão 2,4. Ok, mas agora vamos pensar o seguinte, imagine que a gente queira representar, né, esta grandeza sem utilizar a incerteza dela, sem utilizar esse mais ou menos 2,4. Qual seria a maneira mais correta de representar esse número? Seria 52,2, 52,20, 52? Qual é a maneira mais correta de representar esta grandeza sem a incerteza? Se você pensar bem aqui, o que você tem aqui? Este número é um número incerto. Né? 52,2 é um número incerto, porque a incerteza é maior que ele. A incerteza é 2,4 e esse número é 0,2. Então ele tem uma incerteza maior. Então este número é incerto. Este número aqui também é incerto. Né? Se você pensar, né, 52,2 menos 2,4, né, vai dar 49. Deixa eu fazer a conta aqui na minha calculadora, né, para a gente fazer direitinho aqui. Se você fizer 52,2 menos 2,4, você tem 49,8. Né? Então, esse número pode ser 49,8. E se você fizer 52,2 mais 2,4, você vai ter 54,6. Né? Então, o que você sabe sobre essa grandeza é que ela varia entre 49,8 e 54,6. Então, este número 2 aqui também é incerto, é um algarismo incerto. Então, não faz sentido você representar dois algarismos incertos numa mesma grandeza. Essa que é a ideia. Então, a gente trabalha com um único algarismo incerto. Então, se eu for representar sem a incerteza, eu represento esse número apenas como 52, mantendo apenas um único algarismo incerto. Vamos explorar isso, por exemplo, nesta medida aqui de uma bureta, né? Porque naquele caso você tinha várias medições, né, e calculou a sua incerteza através do desvio padrão. Mas tem vezes que você faz uma única medida. Né? Então como é que você estima a incerteza, como é que você sabe o número de algarismos que você vai colocar? Vamos considerar essa bureta aqui. A bureta é um instrumento de medição de volume, né, que você vai usar muito no laboratório, né, e que tem aqui uma torneira embaixo, né? O escoamento do volume é por baixo, então ela mede o volume de cima para baixo. Então quando o líquido está aqui, você tem 0 volume escoado. À medida que você vai escoando, você vai medindo o volume, não que está contido na bureta, mas o volume que foi escoado.
né? Essa aqui é a ideia da bureta. Então você tem aqui, né, digamos que você escoou uma certa quantidade e quer medir aqui o volume escoado. Tá? Então seu líquido parou exatamente nesse ponto. Né? E você está, como observador, olhando, né? É sempre importante você colocar os seus olhos na mesma direção aqui da onde parou o líquido para não ser enganado aqui pelos efeitos do vidro e tal. Muito bom. Então aqui ele está ampliando para que você veja a medida. Né? Existe um efeito de atração superficial entre o líquido e a superfície do vidro, que faz com que o líquido próximo ao vidro suba um pouquinho mais e forme essa superfície curva do líquido aqui que a gente chama de menisco. Quando você fizer aula de experimental, você vai aprender, né, esse menisco. Então, normalmente a gente mede, né, o volume do líquido na base do menisco, como está aqui. Tá? Agora, como que eu vou expressar essa medida? Veja que a minha bureta é graduada de 1 em 1 ml. Né? Eu tenho 0 ml aqui, 10 ml aqui e eu tenho 10 risquinhos entre o 0 e o 10. Então eu tenho, cada um vale 1 ml. Né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ml. Tá? E assim por diante. Como o meu menisco parou aqui, ó, ele é 20 ml, 21, 22 ml. Né? Foi o volume escoado. Mas ele não parou exatamente em cima do 22, ele está um pouquinho abaixo. Né? Então eu tenho certeza que ele é 22, né? E não é 23. Ele é alguma coisa, né, entre 22 e 22,5. Então eu posso estimar visualmente um algarismo mais incerto aqui. Então eu posso, né, colocar este volume escoado como 22, no caso ali ele está sugerindo 22,2. Obviamente que um outro observador ali poderia achar que não, que é 22,1, outro que é 22,3, né? Isso vai depender do observador, né? Da maneira como ele está olhando. Por isso que esse algarismo é incerto. Se a gente quiser colocar incerteza, a gente vai colocar mais ou menos, né, 0,5. Por que 0,5? Porque é a metade da minha menor divisão. A minha divisão é 1 ml, né, a minha incerteza é a metade dela, é meio. Né? Esse negócio tem uma imprecisão de meio ml aí que eu posso estar errando, essa minha medida aí. Okay? Então, essa que dá a ideia de algarismos significativos. Se eu tenho uma incerteza na primeira casa, não tem sentido eu representar um número com várias casas decimais. Tá, ok? Lá, como eu já disse, lá no ambiente educacional, lá no muro, você vai encontrar lá um texto mais detalhado sobre algarismos significativos que você tem que estudar ali e aprender a usar ao longo de todo o curso, ok? Então essa foi a nossa última videoaula deste tópico, né, desta semana. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.